O caso a ser tratado hoje vai ser o caso da Mary Ellen. Antes dela não havia nenhuma legislação que tratava sobre o tema do direito das crianças e dos adolescentes. Então hoje a gente vai trazer como chegou, a partir do caso dela, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Mary Ellen nasceu em 1864, em Nova York. O pai dela, logo depois ali, ela bem pequena ainda, morreu na Guerra Civil. Ela ficou com a mãe não tinha muita condição financeira, então acabou passando dificuldade. Entregou Mary Ellen para uma funcionária de uma creche local, e com o combinado de que ia visitar, de que ia arcar com os custos. Acabou que em pouco tempo ela abandonou, parou de visitar, parou de mandar dinheiro, e essa mulher entregou para o Departamento de Instituições de Caridade de Nova York. E surgiu um senhor jurando que era o pai biológico da menina. E num processo ilegal, que hoje já é bem questionado em relação à comprovação dos documentos e tudo, ele conseguiu a adoção junto com a esposa dele, que também era Mary, e aí a menina foi morar com eles. Logo depois também ele veio a falecer e Mary Ellen ficou nas mãos da mãe adotiva, que foi para outro casamento e se mudou com esse novo marido, e foi quando começaram as reclamações de maus tratos dentro de casa, de agressões e tal. Os vizinhos começaram a ver essa movimentação e chamaram uma missionária, Ita Wheeler, que foi o anjo da guarda de Mary Ellen na vida real, que conseguiu entrar na casa, encontrou a menina cheia de hematoma, desnutrida, com claras evidências de negligência. E aí, na época, não tinha. Ela queria buscar os órgãos oficiais para tentar uma resolução legal, e não tinha nenhuma associação, nenhum tipo de órgão que protegesse criança e adolescente, muito menos de maus tratos dos seus pais, né? Uhum. E aí, ela contratou Henry Berg, que era um protetor dos direitos dos animais, e ele deu entrada junto com ela nessa ação na Suprema Corte de Nova York. E ela, aos 10 anos, em 1874, ela foi tirada de casa. Foi o primeiro caso aí, sim, que foi a marca ali, que foi o primeiro caso de intervenção estatal para tirar uma criança de casa por conta de maus tratos. E aí, tirou ela de casa. A mãe adotiva acabou condenada a uma pena vergonhosa de 1 ano de cárcere privado. Mas é porque não tinha nenhuma legislação que tratasse desse tema, exato, né? Eles realmente foram pegos ali. E aí foi isso, acabou que, para finalizar a história, Ita Wheeler acabou adotando Mary Ellen. Ela casou, teve filho, adotou uma criança órfã e morreu em 56 já, com seus 92 anos. Então viveu bem, apesar da turbulência na vida dela. Sim. Mas acabou que foi um marco, e a gente vai usar isso aí como base para entender como é que se chegou até esse momento de Mary Ellen, como é que eram as fases anteriores, e o que é que a gente já caminhou depois dela, e o que é que a gente já conquistou de direito nessa área das crianças e do adolescente até agora. Sim, aqui no Brasil a legislação específica ela veio com a Constituição Federal de 88 e com o ECA, né, em 1990. Sim. Só que até chegar lá foi um caminho muito longo. Nossa Senhora, e árduo. E aí quando a doutrina fala que não é uma posição, não é certo na doutrina que foi feito dessa forma. Tem 3 correntes na doutrina para explicar as fases de evolução dessa proteção da criança e do adolescente. Mas a mais aceita e mais cobrada em concurso é que divide em 4 fases. Isso. Né? E a gente começa a primeira fase de proteção, assim, que não era uma proteção efetiva, mas que trata da criança e dos adolescentes, é a fase da chamada absoluta indiferença, que é quando a criança ela não era tratada como hoje em dia, né? Ela era considerada um objeto de propriedade, principalmente do seu pai, da sua família. Então o Estado não intervinha na criação, na educação, na forma de regular, por exemplo, se sofresse maus tratos, era a forma de educação dos pais. A criança era o objeto de regulação dos pais. E acabava que ela não era... A gente até brincou com isso no episódio passado, falando, a criança antigamente, 14 anos, já era um adulto e tal. Mas era como realmente eles eram vistos, né? Sim, Você pega essa fase da absoluta indiferença, eles eram tratados como mini adultos. Tinha uma fase ali de total dependência física, que eles ficavam meio que só dando trabalho. Uhum. E ainda tinha a questão de
de ter uma taxa de mortalidade muito alta sim. de criança nessa época, por falta das questões de saúde, tal, política pública que não existia. Então, talvez tenha até um quê de proteção aí dos adultos na época, de não querer se apegar, de não querer ter um apego assim de afeto, sendo que a maioria ou grande parte das crianças morriam muito cedo. Sim. E também eu li num resumo falando que as crianças eram considerados seres, como eles não tinham capacidade civil, então não tinha muito o que se perguntar para eles, nem muita nada. Utilidade, né? E hoje em dia a gente tem no Código Civil a regulação de que o menor de 16 anos é absolutamente incapaz, mas não deixa de ter direitos, porque ele é sujeito de direitos desde ou do nascimento ou desde a concepção, dependendo da corrente que você adota. E que considera até a maturidade dele de acordo com a fase da vida, né? Nessa época da indiferença absoluta, eles consideravam apenas a questão da capacidade. A diferença de um adulto para uma criança era o tamanho e a força para ele trabalhar. Sim. E se a gente for pensar nas famílias mais pobres, quanto mais filho você tinha, mais trabalhador braçal você tinha para ajudar no sustento de casa. Sim. E aí essa fase foi mais ou menos ali do século XVI até o século XIX, quando a gente já começa a entrar na segunda fase, que é a da mera imputação criminal, né? Sim. Aí as crianças que não eram vistas como nada passaram a ser vistas quando cometiam atos ilícitos. Um grande olhar. Só vou me preocupar com isso aqui. Já que vou me preocupar com que ela está afetando as outras pessoas, né? Sim. O problema que esse jovem está me causando. Está causando, né? E aí a gente começou, foi com o Código de 1830 do Império, né, que regulava eles, e a diferença deles era 14 anos, né? Não tinha essa diferenciação criança e adolescente, mas eles tinham um marco, era 14 anos. Isso. Antes de 14 anos, eles, para ponderar, era pelo receber a pena, e mais de 14 anos já podia receber como adulto. Como adulto, e ficava junto com o adulto na cela cumprindo pena, assim, no estabelecimento prisional, eles dividiam o mesmo tipo de estabelecimento. Esse critério de discernimento, eu estava lendo até que nos Estados Unidos, aqui a gente fala muito pouco disso, né? Acho que até por ser muito fora da nossa realidade atual, a gente não fala. Mas se for pegar Estados Unidos, a maioria dos estados, que os estados têm autonomia lá para legislar em termos de processo penal e de penal. E aí a maioria dos estados não tem uma idade mínima penal. Então, todos, assim, a grande maioria dos estados, todas as pessoas respondem, independente de idade, de acordo com o seu discernimento. Então, eles falam de a teoria da criança madura, do jovem maduro, uma coisa assim. E aí usam o critério do discernimento dele, da maturidade dele, para ele responder como adulto ou como jovem. Aí eu vi também que na Alemanha, por exemplo, eles usam o critério, eles têm lá a coisa do 18 anos, acima de 14 anos, entre 14 e 18, eles têm o critério do discernimento. Mas uma coisa interessante que eles fazem lá, até os 21, ou seja, ali dos 18 ao 21, em tese você já responderia como adulto, mas eles vão analisar o critério do discernimento para ver se não é o caso de responder como um adolescente. Então até fica nesse critério aí, entre 14 e 21 anos, o critério do discernimento vai incidir de alguma forma para identificar se você vai ser julgado como adulto ou como adolescente. Interessante, né? Eu achei legal, assim, porque não foi só para um lado, não foi só contra o adolescente, que normalmente é como a gente vê, né? Só para encaixar como adulto. Foi também para proteger um eventual adulto que também que responderia pela lei penal normal de adulto e que não tem maturidade. Do discernimento, Legal. E aí, então, a gente, de 1830, o próximo foi 1890, que foi o Código Penal, né? E aí teve uma redução, né? Em vez de aumentar, teve uma redução para 9 anos. Na verdade, ele trouxe a novidade de trazer a inimputabilidade absoluta até 9 anos. Então, quem antes respondia de acordo com o discernimento ali naquele até 14, agora não responde, e aí Só que ficou muito pouco, né? 9 anos. 9 anos é nada. Mas também tem a época, né? Que nem a gente tá falando. Um menino de 14 já era um adulto, já trabalhava há quantos anos? Chefe de família. Já estava quase se aposentando. Mas, realmente. Então, acho que considerando a época, eles pegaram ali um jovenzinho de 9 anos, um adolescente rebelde de 9 anos. Até os 15, então, era com... Até 9 anos ele era considerado inimputável. Do 9 aos 15 fazia pelo discernimento. E a partir dos 15, então, aumentou um ano. Né? Aí você luta como adulto. Essa fase, então, foi ali caminhando até o século XIX, quando já começam esses questionamentos justamente
por essa questão deles dividirem o mesmo estabelecimento criminal, de crianças responderem como adultos em diversas situações, e como uma das sementes para a próxima fase, ali já no final do século XIX, temos justamente o caso da nossa Mary Ellen, que foi em 1874, então já estava começando esse buchicho ali de revolta, de confusão. Eu vi que uma das pessoas que demonstrou essa preocupação ali nessa etapa final ali foi Rousseau, com as ideias iluministas e tal. Ele começou a ser influenciado e começou a demonstrar certa preocupação com o tratamento que era dado às crianças. Nenhum, né? Zero. E aí pronto, fomos, e aí foi uma sementinha, porque ali já no final do século XIX foi que começou o primeiro tribunal. Foi em Illinois, no final do século XIX, foi o primeiro tribunal, né? Deve ter sido influenciado por esse caso dela, né? Sim, com certeza. Impactou mundialmente, né? Não tinha nada falando disso. A primeira associação surgiu logo depois. A primeira associação que cuidava das crianças e adolescentes, que foi em Nova York, foi por causa dela. Foi logo depois do caso ali, abriram a primeira, que só tinha dos animais. O mesmo, acho que o advogado, né? Que tratou do caso dela. Henry Berg. E foi tratado da legislação em prol das crianças, né? Ela causou. Tem gente que vem pra... Nem que seja muito curto, coitada, que o preço dela foi alto. Foi alto, né? Coitada. E aí, então, a gente chega na fase dela, que é a fase da situação, essa fase que tem o caso dela, né? Que a gente chama de fase tutelar, fase da situação irregular. Isso. Que a gente então começou com a absoluta indiferença, a propriedade dos pais. A gente foi para uma fase que vamos ver o que eles estão fazendo de crime, de atos ilícitos, e chegar na terceira fase, que é uma fase de... situação irregular, né? De uma forma geral, assim. Eles falam de criança abandonada ou delinquência, né? Ou que sofre maus tratos ainda. É meio que como o nosso 198 hoje do ECA, né? Que ele pega a situação daquele hoje que a gente fala, né? Em adolescente em conflito com a lei, ou que sofre maus tratos, que foi abandonado. Então ele meio que amplia. A gente falou de um tipo de problema que eles estavam criando antes, agora a gente se preocupa com todos os tipos de problema que essa criança pode causar pra gente. Inclusive a questão... Mas a gente só vai tratar a criança que tá causando problema, né? Nessa perspectiva de se você tá dentro da sua família, na sua casa... Exato. Inclusive a questão financeira, né? Que é a marca ali... A gente começa essa aí no início, então, do século XX já. Vem o primeiro tribunal dos Estados Unidos lá no final do século XIX, e aqui no Brasil começou ali em 23. O nosso primeiro tribunal de menores foi em 2023. Foi em 1923. E aí, você pega, por exemplo, aquelas histórias da FEBEM, que surgiu ali nesse meio, que é nessa fase que surge, e tinha muito a questão, que hoje a gente vê nos documentários, de uma crítica que era sempre no mais pobre. Não tinha filho de rico sendo tratado como uma situação irregular na FEBEM, entendeu? Eles eram tratados em casa, né? Então, a pobreza era considerada uma situação irregular que poderia gerar problema para o Estado. Sim. E aí foi... Em 1927, a gente tem o Código de Menores, né? Melo Matos, o Código de Melo Matos, em 1927, que tratava, não fazia também a diferenciação criança e adolescente, só tratava como menor. O menor em situação irregular. Por isso que ficou esse termo, na verdade... Tão forte, né? Assim, de forma ruim, né? De forma pejorativa. Sim, hoje em dia nem pode colocar numa prova o menor. Pelo amor de Deus, não, né? Eu sou meio contra isso, assim, a coisa de você demonizar um termo. Porque eu acho que hoje... Mas acho que é por causa da carga que tinha, da época. Mas a vida passa, assim, a sociedade evolui. Sim. E hoje, se você falar pra qualquer pessoa na rua, assim... Pessoas, eu tô falando assim, fora do direito, você conversando com ela, se você usa o termo menor... Ela entende, ela entende como uma criança e adolescente, não entende como um objeto de tutela, como alguém sem direitos. Não entende como alguém segregado, né? Isso, entende como menor de idade. E eu acho que aqui no direito a gente tinha essa mania de pegar um termo e dizer assim, agora está demonizado, não pode usar, sendo que mudou o sentido, mudou a época, já não é aquele sentido empregado. Apesar de ter uma carga naquela época, tipo pessoa, que eu falo muito da coisa pessoa, dignidade da pessoa humana. Pessoa, há um tempo atrás, escravo não era considerado pessoa. A gente usa o termo até hoje, porque a gente já entendeu que abrangeu a todos, não cabe mais falar em uma... Mas enfim, então tinha o Código Melo Matos que trouxe essa expressão até
até, né, o menor delinquente, o menor abandonado. E aí depois a gente teve em 1979. E lá, internacionalmente, já tinha em 1959 uma regulação falando da criança como sujeito de direito, e a gente não se adaptou a ela, porque a gente ficou seguindo esses códigos, o de 27 e o de 79. Só mesmo com a Constituição, quando a gente passa dessa fase para a próxima fase, que é a fase da proteção integral, é que a gente, então, consegue olhar para a criança, para o adolescente e falar que ele é um sujeito de direito igual ao adulto e que tem as condições peculiares dele que merece até mais atenção, princípios específicos para tratar do caso dele. Isso. Nessa época, a gente até comentou aqui da FEBEM, uma coisa que ficou muito marcada foi a segregação, né? Eles adotaram ali o regime de segregação. Todas essas crianças ali, tanto abandonada, quanto maus tratos, quanto delinquentes, todas elas ficavam reunidas no mesmo lugar, sendo punidas, que é muito doido você pensar em uma punição, assim, ou num regime de tratamento para alguém que estava sendo maltratado, para alguém que foi abandonado, junto com alguém que cometeu uma infração penal. Sim. Não era o caráter de ressocializar, era muito de retribuição, né, do direito penal. De punir, de disciplinar você para a sociedade. Eu vou ensinar você... Vai sair um bichinho domesticado. E não tem muito tempo, né? É muito doido isso. Assim, quando a gente pensa em história, de uma forma geral, não tem quase nada, assim. Sim. É muito recente tudo isso. A nossa Constituição, então, inaugurou a etapa atual. Sim. Foi no artigo 227 que ela trouxe essa previsão, que é dever de todos, da família, do Estado, da sociedade, a proteção integral da criança, adolescente, aí traz os direitos, o rol dos direitos, né? No 228 já trouxe a inimputabilidade penal do menor de 18 anos, né? Que polêmico, tal, o pessoal hoje em dia já discute de novo, eu acho que vai ter uma pauta eterna. Seria para fazer um outro episódio. Dá, cabe um outro episódio, isso aí. Mas enfim, hoje então a Constituição, acho que como uma forma de marcar também essa mudança de fase, trouxe a maioridade penal nos 18 anos. Sim. E se antecipou até em relação, quer dizer, se antecipou não, ela colheu a discussão, aprendeu finalmente, né, a ouvir um pouco o que estava acontecendo fora daqui do Brasil já em termos de evolução, e trouxe para cá antes da convenção, né? Sim, a convenção foi de quando? 89. 89, né? E a gente passou, né, a adotar a convenção. Sim, a gente assinou, acho que só os Estados Unidos. É super legal, né, que tem aqui dentro. Por ser direitos humanos, né? Eu acho. E foi antes daquele parágrafo 3º, então não passou por aquele processo de emenda constitucional. Por ser direitos humanos, a gente tem como supra assim, legal. E aí, então, 2 anos depois, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí já veio regular de forma mais completa, né, isso, trazendo até a diferenciação, a criança até quem tem 12 anos incompletos e a adolescente quem tem de 12 até 18 anos. Sendo que pelo ECA, de tanto a criança até os 21 anos, mesmo que passe dos 18, de ser considerado adolescente, pode receber ainda algum tratamento que o Estatuto, ele não libera de vez, assim, se a criança se o adolescente teve alguma medida protetiva antes do 18 e precisar cumprir até depois do 18, desde que seja até o 21, o Estatuto continua regulando a situação dele. E o ECA, eu acho ele a cara dessa fase, né, de proteção integral. Se for ver todos os princípios, assim, que regem ali essa fase, ele traz, assim, de forma muito escancarada, né, e repetindo, tipo, a questão da excepcionalidade da intervenção do Estado para educar, que agora sim tem uma visão muito, pelo menos na teoria, de educar a criança ali e o adolescente para ele conviver em sociedade de forma pacífica. Sim. A excepcionalidade, a brevidade da medida, que até sair, por exemplo, até 21 anos, mas se ele pegar até 3 anos, que também é o limite máximo ali da internação dele, de até 3 anos, se esses 3 anos forem chegar ali nos 21, ele vai acompanhando. A questão melhor interesse, que em briga de família, eu acho que falta um pouco da gente olhar um pouquinho para a gente. Menos para o casal e mais para a criança. Exato, você teve filho, gente. E assim, é o mais vulnerável. Sim. É o mais vulnerável naquela história. Violência doméstica. Teve agora em 2022 a Lei Henri de Borel, né? Que trouxe ainda mais proteção em relação a
violência doméstica familiar contra a criança, mas eu acho que mesmo numa casa que não seja contra a criança, que tem violência doméstica, essa criança precisa de um olhar mais carinhoso, assim, mais nem só a violência doméstica. Eu acho que um casal se separando já é traumatizante para a criança, né? Então esse melhor interesse vem para resguardar muito isso, porque ela tá ali no meio daquele processo, ela não é parte ali, mas ela é totalmente interessada, né? Tem que largar de mão um pouco os interesses privados ali para pensar em quem tá crescendo ali, tá se desenvolvendo no meio dessa confusão. E uma proteção que ele traz também é que a criança, por exemplo, não recebe medida socioeducativa, ela só pode receber a medida protetiva. De proteção, Agora, só o adolescente que pode receber as duas, mas a criança não. Que é muito decorrência de um olhar do outro princípio, assim, mais evidente nessa fase, que é de reconhecer a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Sim. Então, você vai acompanhando as fases da vida dela e vai garantindo os direitos e vai trazendo, naturalmente, obrigações no decorrer da vida, de acordo com as capacidades dela, não só física, como fazia lá atrás na fase da indiferença, mas também cognitiva, de ouvir à medida que ela for amadurecendo, sei lá, com a minha criança com 9 anos, 10, pode opinar, às vezes, com quem ele quer ficar num divórcio. Então, a depender da maturidade, você consegue, inclusive, colher informações muito importantes dela, para ajudar a escolher a vida dela ali, né? Mas sempre com essa cautela ali em volta. E aí, então, a gente faz esse histórico, né, da evolução, indo desde quando não tinha nada até chegar na nossa Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, passando pelo caso da Mary, que sofreu isso tudo, mas foi um fenômeno, assim, revolucionou a proteção. E aí a gente chega nos dias atuais, que a discussão está sendo sobre os animais, que eles falam, o caso dela começou com a proteção dos animais, porque não tinha legislação para criança. E agora, atualmente, o pet, né, ele faz parte das famílias. E aí, quando o casal se divorcia, o que é esse pet? Qual a natureza jurídica dele? Com quem fica esse pet? Quem merece receber pensão alimentícia? Não tem uma legislação específica. Então a gente... então agora vamos fazer o caminho contrário. Vamos lá na legislação da criança e ver se a gente pode trazer alguma coisa para regular essa situação. Os pais dos pets levaram essa confusão para os tribunais. A questão, o resumo é esse. Os pais de pet levaram essa treta para os tribunais e os tribunais ficaram, dessa vez, por uma ironia, o contrário. Tipo, eu não sei o que eu faço com isso. Jesus, se fosse lá antigamente, eu saberia. Eu não sei o que eu faço com isso. E aí acaba que o STJ ele já traz a coisa dos animais como seres, os animais domésticos, né? Como seres sencientes. Eles têm uma certa capacidade cognitiva, limitada, mas tem a capacidade de sentir. Então, em termos de maus tratos, em termos de saudade, você deixar sozinho muito tempo, ele sente. Então, assim, você tem que ter um cuidado para ele, diferente de outros animais que não são domésticos. Foi reconhecida essa visão, porque, assim, acaba que é muito comum e ninguém tratava disso tanto antes da instituição Pai de Pet. E eu vi até um caso que foi pro STJ e eles equipararam o direito de visita, eles pegaram da guarda compartilhada e o direito de visita para o outro que não fica com a criança ali de segunda a sexta, né? A divisão de custos. Sim, a divisão de custos. Foi um outro caso interessante porque eles começaram a discutir prescrição. Prescrição de acordo com a pensão alimentícia, 2 anos do Código Civil, ou a prescrição geral, 10 anos? Como é que faz? E aí eles começaram vamos fazer uma aplicação analógica daqui, dali, fixaram em 10 anos. Mas fica tudo muito... na gambiarra, né? É uma ginástica jurídica pra você conseguir chegar numa coisa que não tem previsão legal. E se tá acontecendo tanto, né? O direito ele tem que amparar. Vai ter que amparar, vai ter que, nem que seja para um lado ou para o outro, vai ter que dar uma solução pra gente, pra eu saber como é que eu ajo também, né? Nessas situações. O que é que eu espero do Estado numa situação de conflito dessa aí. Sim. É isso. É isso, acho que esse foi o nosso episódio de hoje. Nossa, que triste. Vocês perceberam? Triste. Foi tão rapidinho. Esse foi o nosso episódio de hoje. Esse foi o nosso episódio de hoje. 4º episódio, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, manda pro amigo, pro tio, pro vizinho, pro bicho. Comenta. Você é pai de pet ou pai de humano? De que lado você tá dessa treta? Até a próxima, pessoal. Beijo.